Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos ter uma live muito especial com o pastor Gerson Ortega. Vou aguardar uns minutinhos para você entrar. Sandro, Cláudio, Lisa, Pati, Jamila, bem-vindos à nossa live dessa noite. Anne. Oi, Jamila. Vou fazer uma live com você, hein? Hoje a gente vai conversar com o pastor Gerson Ortega. Quem conhece o pastor Gerson? Oi, Pati. Deixa eu terminar de falar oi pra galera linda que tá entrando, né? Isso. Também te amo, amiga. Valdo. O Valdo, para quem não sabe, ele era administrador da companhia durante muitos anos, nos abençoou. Daniela, Cláudia, sejam todos muito bem-vindos. Quero fazer propaganda, eu estou usando a bata do Criador Flag. Olha que coisa linda. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar essa bata, gente. Olha aqui. É o mundo, o planeta, as nações e a sombra da cruz em cima dela. Olha que coisa linda. Pois é. Criador Flag, nosso amigo Flavinho. Então, hoje na nossa live a gente vai conversar. Juliano, que coisa boa te ver aí. Grande abraço, Juliana Velar. Nós vamos ter uma conversa com o pastor Gerson Ortega. Ele acabou de entrar. Glória. Nós vamos conversar um pouco sobre ele, que ele é um dos pioneiros da arte no Brasil há muitos anos. O pastor Gerson, ele vai entrar agora. Vamos lá. Então, ele é um dos pioneiros na arte no Brasil. Ele está com a gente no Worship Day. Estamos muito felizes por tudo isso. Então, vamos recebê-lo aqui. Ei! Olá! Oi! Tudo Boa bem, meu noite. querido? Boa noite. Tudo, Lúcia. Como é que você tá, minha filha? Eu tô ótima, graças a Deus. A 1000 por hora. Eu já percebi hoje à tarde já. Tá uma loucura, né? A 1000 por hora, pastor. No Você tá meio da bem? quarentena. Tô bem, graças a Deus. Sem sintomas, Graças graças a a Deus. Deus. Sem febrinha, sem nada. Graças a Deus. Tamo aí. Amém. Muito bom, eu tô muito feliz e honrada de receber você, viu, pastor? Muito obrigado. Muito mesmo. Vocês são queridas, muitos anos já de convívio e temos muita história para contar. Então, Muita uma história alegria para muito grande eu contar. estar também junto com vocês nesses dias aí. Parece que a gente fica um tempão sem se ver ao vivo para ter que se Verdade. ver virtual, né? Deus É sabe. verdade. É verdade. Essa quarentena, por um lado, tá juntando a gente que é de longe, né? Verdade, tá mesmo. Porque Tá a gente mesmo. se virou para juntar com quem é de perto e a gente está conseguindo juntar com quem é de longe. Fico feliz por isso. É verdade. Olha, hoje eu fiz um contato com um casal da Escócia que eu conheci quando eu morei lá, faz tempo. Depois minha esposa, às vezes, mantém contato, um casal de pastores, e daí eu já aproveitei para convidá-los para o Worship Day, e aí eles toparam e vão envolver a igreja, e aí eu já mandei tudo em inglês para eles. Muito legal, assim. Me aproximei deles depois de anos, né? Que a Que gente conviveu. tremendo. Muito Que legal. tremendo. Glória a Deus. Olha Muito. só. Nessa nossa live de hoje, eu queria que a gente tivesse 3 momentos. Um Tá, momento para a gente explicar para quem está ouvindo a gente o que é o Worship Day. Um tá. momento para você falar um pouco de você, do seu ministério. Eu estava compartilhando com as pessoas aqui antes de você entrar que você é um dos pioneiros da arte no Brasil, uma das pessoas que veio cortando caminho, abrindo caminho. Então, É, hoje, tudo que a gente tem vivido em relação à arte,
a gente sabe que é porque você veio na frente fazendo tudo isso, né? Então eu queria que o pessoal conhecesse um pouco disso tudo que você viveu, você nos trouxesse uma palavra e, se possível, a gente ministrar junto a adoração, né? Uma música, nós e os É, irmãos eu que tô estão aqui, conosco. perto do piano aqui. Vamos lá, sim. Acho que vai ser muito legal. Amém. Vamos começar orando, pastor? Vamos, vamos. Você Quer ora que eu por ore? nós? Quero. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está conosco. E em dias de dificuldade, em dias de alegria, em dias de festa, em dias de luto, em todos eles o Senhor está presente. Em todos eles o Senhor está fazendo algo. E o Senhor consegue transformar o mal em bem. Só o Senhor tem esse poder. Obrigado porque hoje estamos reunidos também em Teu nome, com um monte de gente, com um monte de irmãos queridos, conhecidos, Amém, desconhecidos, amém, amém. e de tantos lugares que nos unem, não pela mídia, Senhor, nos unem pelo sangue de Jesus e estamos juntos e no Amém. mesmo objetivo. Então, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu oro para que tenhamos um tempo bem gostoso, bem vivo, verdadeiro aqui na tua presença. Em nome de Amém. Jesus. Em Amém. nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, primeiro vou apresentar novamente você, né? Pastor Gerson, ele é muito querido, caminhamos juntos nos eventos, nos encontrando em vários momentos, né, pastor? Ele é Sim. um pastor muito abençoado, um ministro de louvor, uma família sacerdotal, uma família de ministros, né? E também um médico, né? Um médico que também hoje, se possível, nos dá uma palavra sobre esse momento que a gente está vivendo, né? E como eu disse, um dos pioneiros da questão da arte. Ele é músico, musicista profissional, mas além disso, ele também já trabalhou com teatro, né? Ele trabalhou Nossa, muito no incentivo a espetáculos, dança, ele tem muita história para nos contar aí, né, pastor? é verdade, é verdade. Muita coisa boa, graças a Deus. Muita Amém. coisa. Amém. Pastor, então vamos começar falando do Worship Day? Vamos, vamos, Como manda que o senhor bala. recebeu aí a notícia desse movimento que está acontecendo, que eu vou explicar para o pessoal o que é. Né? O Worship Day vai acontecer agora dia 10, na sexta-feira, às 20 horas. Já estamos com 84 nações conectadas a nós. E vai Glória a ser às Deus. 20 horas de cada nação. O Brasil vai fazer o evento dia 20 horas aqui, lá na China vai ser às 20 horas de lá, de forma que 24 horas por dia vão ter pessoas fazendo essa ação. E o que é essa ação? Nós vamos, primeiro, nós vamos nos reunir cada um na sua casa com a sua família. Você vai colocar uma luz na sua janela. Para que essa luz na janela? E o que é essa luz? Pode ser uma luz de celular, pode ser uma luz de lâmpada. Deus vai te conduzir. Essa luz na janela é para que as pessoas que depois ouvirem falar desse movimento, elas vão, nossa, realmente, eu vi naquele prédio tanto de luz na janela, eu não entendi, realmente as pessoas estavam orando por nós. E também uma visão que Deus deu para a pastora Adriana, quando ele deu a visão desse trabalho para ela, que ela viu um globo girando, e esse globo tinha luzes acesas em cada país, né? Então, Sim. primeiro, acender a luz. Segundo, um tempo de clamor, se humilhando diante de Deus, intercedendo pela sua nação, colocando-se no lugar do seu povo para se humilhar, pedir perdão para Deus pelos pecados, fazendo uma súplica para que Deus venha sobre a sua nação, e um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Terceiro, você deve clamar por várias vezes: Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque a palavra que Deus nos deu é que a noiva precisa estar em unidade, e é o que nós vamos fazer. Estamos juntos com 84 países, pessoas de denominações diferentes, pessoas de igrejas, de países, de culturas diferentes, todos juntos, nos humilhando, pedindo perdão pelos pecados das nossas nações, adorando o Senhor e clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E, por último, nós vamos fazer uma ceia com a nossa família. Nós vamos com a nossa família partir o pão,
beber do cálice, declarando que nós estamos nos alimentando do Cordeiro, né? E é uma coisa tão tremenda, né, pastor? Porque vai ser Sexta-feira Santa. Aquilo que você falou hoje à tarde lá. Fala aquilo lá. Vai ser Sexta-feira Santa, né? Antes do domingo de Páscoa. E pensa, na Páscoa original, na saída do povo do Egito, todos estavam dentro de casa com suas famílias, com o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte passando pelo lado de fora, que é esse momento que a gente está vivendo, É né? tremendo. Muitas pessoas estão perdendo suas vidas, muitas pessoas estão aterrorizadas. É um momento muito complicado que nós estamos vivendo e nós estamos dentro das nossas casas e nós vamos juntos nos alimentar do Cordeiro, Eu não celebrar a sei aliança dele se já comigo. existiu isso alguma vez, Lu. Não sei. Pois é, eu Em não sei tantas se a gente nações teve. assim, ao mesmo tempo, e dentro de casa, né? Geralmente o pessoal vai para a igreja, vai todo mundo para o prédio da igreja e agora é em casa mesmo o negócio. É E não é fantástico. uma nação só, são Não, todas as nações. Todas as exato. nações. É por É a isso que a gente nação, precisa. é o Pode Israel de falar. Deus, né? É o Israel de Deus, né? É essa É nação. por é por isso que a gente precisa que as pessoas que estão nos ouvindo nos ajudem a proclamar essa mobilização. É algo tão de Deus, pastor, que a gente está muito assustado. Por isso que eu te perguntei, como que você recebeu isso? O que que Deus falou no seu coração? Então, eu fui pego um pouquinho de surpresa, eu não estava sabendo do projeto, aí a Adriana falou comigo, mandou mensagem, falou mais ou menos do que estava acontecendo, me passou os dados, como você falou hoje. E aí primeiro eu agradeci muito, Adriana. Eu acho que é o que você falou, o que faz a gente ficar ligado é o corpo mesmo. Então, pessoas que são sempre irmãos e sempre amigos, que você fique anos sem ver, quando você vê é aquela história, parece que foi ontem, e então o coração bate, você se identifica. Então Vou eu só fui dar me um beijinho identificando aqui muito que com tá indo eles. dormir. Boa Ah, noite, filha. olá, Vem cá falar um oi pro pastor Gerson. Vocês duas, vem cá. nossa. Morrendo E de eu vergonha. vi, Vem, gente, vem, gente. eu Você vi, viu o eu vi no neném, né? colo só. Oi, Olha o linda, tudo tamanho. bem? Olha o tamanho. Olha só a outra, duas moças. Que lindo. Ai, ai. Dançam Elas não também, estão. acompanham. Sim, dança desde os 2 aninhos. Claro, claro. Que bom. Deus abençoe, Vai viu? lá. Deus Amém. abençoe. Boa noite. Lindas, Desculpa lindas. te cortar, pastor, por favor, Então, continue. e aí, tchau, querido, tchau. E aí, nações sempre foi uma coisa que marcou a minha vida, né? Eu já tive o privilégio de ir para algumas, várias, tantas, e todos esses projetos que envolvem o corpo de Cristo no mundo, eles mexem demais comigo. Eu sempre tive coração de missões, já morei um tempo fora do Brasil, especificamente para trabalhar com missões, missões interdenominacionais. Então, ultimamente, Deus tem tocado muito no coração sobre o mundo árabe, eu te falei um pouco hoje à tarde, Tá vendo e aí? já Ó, o pedi. Rafa vai estar amanhã em live também, Ah, é? Olha aí. Ô, Rafa, você com tá o aí, Guga. rapaz? Ah, ele vai estar com o Guga, mano. Vai. Nossa, que legal, eu não sabia. O Guga me pediu o telefone dele, então devia ser para isso. Então, É. esse mover de nações é uma coisa que mexeu comigo desde pequenininho. Quando ela falou das nações que já estavam envolvidas, do projeto, aí depois de um tempo caiu a ficha para mim também, foi, poxa, dia 10 é Páscoa, é uma época da morte e ressurreição do Senhor Jesus, isso é muito forte. Eu fui juntando as coisas e falei, meu, tem que estar nesse negócio, tem que dar um jeito de estar junto, e fui me enviando possível, entrei com meu nome e os dos irmãozinhos da Escócia, eu estou fazer assim, de povo fora, o que eu possa. Ainda nem falei com meu filho, um dos meus filhos também, ele está morando na Itália, agora está aqui. De repente tentar também conseguir lá com os irmãos da Itália participando com a gente, que é um país que está sofrendo tanto Maravilhoso. nisso tudo. Demais, demais, Então, pastor. sabe, isso mexe demais comigo, né? Falou de nações, já mexe comigo mesmo. É uma coisa que está nas minhas veias. Então, e artérias também. Então, eu quis participar de qualquer forma e estou procurando ser. Coloquei um líder nosso também, que é o nosso líder de
oração no grupo, expliquei para ele. E dia 10, se Deus quiser, vamos estar com a nossa comunidade todinha envolvida também, orando juntos, partindo pão. Eu achei fantástico. Então, estou muito envolvido e quero mesmo, o que eu puder, já estou pondo no Instagram para o pessoal saber e buscar se envolver também nesse projeto que é de Deus. Eu acho legal porque aí não tem estrela, né, Lu? Não tem estrela. Nenhuma. É o povo de Nenhuma. Cristo, é o povo de Deus, né? Cada Não um com tem. aquilo que Deus deu e mandando bala. Então, Exatamente. Não tem estrela, não tem palco, não tem falando plataforma, simplesmente, porque é na sua casa não, exato. e é algo Você sabe, muito profético e profundo. eu me lembrei agora, teve um encontro uma vez, uma conferência de oração em Israel, acho que 99 foi. E era de adoração e oração, e eles dividiram a turma em turnos, né? Então eu peguei 2 turnos. Um que eu peguei foi 5 horas da tarde, então eu fui ministrar sozinho lá numa torre que eles tinham lá num lugar, do hotel onde a gente estava. E a outra vez foi 3 da manhã. Coisa mais doida, né? Daí, mesmo às 3 da manhã tinha gente lá, e você lá em Israel, você imaginando Davi, o turno da turma lá, dos levitas. Foi uma experiência assim, que eu nunca mais vou esquecer também. Foi fantástico. É E eu estava verdade. sozinho, né? 3 da manhã, acho que tinha um pouquinho mais de audiência que às 5 da tarde. 5 da tarde eu estava num lugar bem só, solitário, só eu e o Senhor. E às 3 da manhã, maior, então tinha mais gente. Foi fantástico. Muito incrível, muito. Então, E é isso que eu creio tá na que vai acontecer. Tá na veia. E é isso que eu creio que vai acontecer sexta-feira, pastor, porque a gente está trabalhando para ver se a gente consegue, de alguma forma, registrar isso, porque eu mesmo vou ficar assim, meu Deus, agora, quantas pessoas estão orando ao redor do mundo? Quem está orando agora? Como é que está sendo? E a gente verdade. perceber, assim, no mundo espiritual, que impacto que vai ter, né? Isso aí não dá para É verdade. registrar, só para É imaginar. verdade. Mas É assim, verdade. a gente está tentando registrar. Então, as pessoas que fizerem, a gente está pedindo para tirar foto, filmar, colocar a hashtag Worship Day Movement, porque isso vai para um canal só e nós vamos tentar juntar isso depois. Porque isso nos Fantástico. fortalece tanto, a gente vê irmãos do mundo todo no mesmo propósito, com o mesmo coração, e é isso que a gente quer, né? Fantástico. E você que está ouvindo a gente, você deve estar perguntando assim, como eu posso participar? Né? O pastor Gerson, a pastora Adriana contactou ele já entrou em um grupo de WhatsApp nosso, e ele já está junto com a nossa liderança de intercessão também, intercessão estratégica, onde tem apóstolos da nação, líderes de intercessão da nação, pessoas com muita experiência nessa área, trazendo os alvos, trazendo as direções. Então, quem está assistindo fala assim, por favor, eu quero participar disso, o que você vai fazer? Você vai entrar no nosso Instagram e vai mandar um direct e vai colocar o seu telefone, porque aí nós podemos te colocar em um dos grupos de WhatsApp e podemos te encaixar de forma que você receba as informações, né? Então, é uma das maneiras que você pode fazer. Você pode ir no Facebook da mesma forma, ir no YouTube, tudo é Worship Day Movement. Então, dessa forma, a gente vai conseguir te conectar. E se você conhece missionários em tribos indígenas, missionários aonde for, por favor, nos dê o contato, nós vamos estar entrando em contato com essa pessoa. Deus está levantando, pastor, gente assim, para ficar 24 horas por dia trabalhando nesse projeto. É a coisa mais linda do mundo. Que Equipe de legal. É mídia, fantástico. equipe de Fantástico. oração, equipe de tradução, tradutores, 24 Tradução horas. também. É Muito muito que. sobrenatural. Lembrei aqui, eu tenho que mandar amanhã para um amigo que é missionário em Moçambique. Cara Ah, por fantástico. favor. Está lá há vários anos e muito querido também. Vou falar para ele. Pô, precisamos pôr ele nessa. O cara que já Uhum. sofreu muito. África, que negócio, né? O cara da África já teve 3, 4 malária, filhinho que nasce lá, família, uma doideira. É o Benício. E ele toca bem, viu? Descobri que o cara é um adorador, assim, muito legal. Então,
Você lembrou mais um, eu vou falar com ele também. Vou Amém. falar com ele. África. Glória a Deus. Amém. A África. África está no nosso coração. A África, a gente está em contato com o pastor Niken. A gente está em contato com o Quênia, né? A Joy do Quênia, que tem uma escola de artes lá e também é líder de louvor na igreja dela. A Jocum, da África do Sul, a líder da escola de dança lá, a Lorena, ela é uma das que está ajudando a gente a divulgar tudo, mas a gente precisa de mais gente lá. Então, Sim, por favor, sim. conecta ele a nós. Tô pensando aqui, Uganda, tem uns paizinhos aí, Namíbia. Vamos Uhum, ver. uhum. Vamos lá, tem que dar tempo para tudo isso. Tem que dar tempo. A gente Deus tem longos 2 dias para isso. tem 2 dias, é verdade. É verdade. Pastor, conta pra gente um pouco da sua trajetória, dos sonhos que Deus já colocou no seu coração em relação à arte, um pouco do que você já viveu. É, assim, a história eu vou resumir, claro, vou falar, tentar falar ao longo do tempo, porque, assim, com a barbinha branca, tudo faz pelo menos uns 30 anos que eu comecei a falar, Deus tocou meu coração sobre artes no reino, né? Tinha muita ênfase sobre a música, mas outros tipos de artes, mesmo artes plásticas, né? Desenho, pintura, aquele negócio todo, não tinha também muita ênfase, assim como dança, né? Então, eu peguei o texto de Atos que fala sobre a restauração do tabernáculo de Davi, que haveria de acontecer, e através desse texto Deus me mostrou que a restauração das artes tinha a ver também com esse texto. E eu comecei a pregar isso aí. Então, claro, o texto de Davi dançando era famoso, só que de vez em quando eu levava uns contras, assim, né? Eu lembro uma vez, teve um pastor muito conhecido na época, tudo que eu respeitava muito, que falou assim, mas Davi não dançou dentro do templo, ele dançou fora. E esse tipo de coisa, né? E aí eu também falava da Mical, que se escandalizou e ela foi estéril pelo resto da vida dela. Aí eu falava, igreja, não julguem para vocês não ficarem estéreis. Aí tinha gente que convidava de novo, outros que não convidavam nunca mais. Aí Imagino. teve épocas que eu falava, Senhor, eu estou falando de coisas que o pessoal está tão contra mim, não é melhor eu não. Aí Deus não deixava, né? Eu falava, não, você continua, é isso, e a seu tempo as Graças a coisas vão Deus ele não acontecer. deixou. Você aguenta aí falando, vai falando, porque eu vou tocando o povo, e isso vai entrando no coração deles gradativamente. Então, nós chegamos a fazer também, 20 anos atrás, nós começamos o que a gente chamava de oficinas de artes, que era um projeto assim, para a época, né? Se falar isso hoje todo mundo vai em teatro, faz tudo, mas na época não. Tudo acontecia nas igrejas, né? Então a gente teve um projeto que depois vocês e muitos outros também entraram juntos, que é fazer algo no teatro. Então a gente fez as oficinas de artes e punha posters, tudo na rua, negócio todo, não dizendo necessariamente que é um negócio cristão, a gente faz oficina de artes. Venha conhecer mais sobre as artes, venha conhecer sobre a beleza das artes, um monte de coisa. E o negócio virou evangelístico também. Vinha gente das igrejas, como era um teatro, né? Um lugar neutro, assim dizer. Vinha gente das igrejas e começou a vir gente. E teve gente que começou a se converter, teve gente que começou a frequentar algum lugar, não necessariamente a nossa igreja, mas foram procurar um lugar para conhecerem mais de Jesus. E eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus do céu, que alcance que é isso? E o que tinha, qual era o cardápio, né? Tinha street dance, tinha uns negócios assim que até entrar na igreja levaram um bom tempo, né? O pessoal vestido todo mundo de roupa camuflada, dançando street, tal, o pessoal de Uberlândia, do Sal da Terra e tantos assim, outros, Jocum, um monte de gente que já naquela época já estava vibrando nessa direção, mímica, né? Que era uma coisa já que o pessoal estava começando a fazer nos parques, na rua, e sempre tinha o cara pintado de diabo, que o pessoal às vezes da igreja ficava meio preocupado se o cara ia ser por causa disso. Tinha gente que achava que usar roupa preta e luva branca para fazer mímica não era de Deus. Enfim, assim, o que você quiser imaginar, você pode imaginar que aconteceu, né? Hoje você olha, às vezes é bom falar um pouquinho disso, não só da música, né? Que bateria era do diabo e tal, e outras loucuras assim, mas falar das outras artes também, a dificuldade das outras artes serem reconhecidas. E em dança, daí eu comecei a ter contato com vocês,
com a Isabel Coimbra, lá de Belo Horizonte, com alguns grupos que estavam começando a ficar fortes e sérios nisso. Isso fortaleceu a dança. Fiquei feliz da vida, o Guga também, o Tribus. E a partir daí também artes plásticas, quer dizer, começou a acontecer muito mais também desenhos, né, e quadros durante a ministração, coisas assim. Pô, o pessoal olha hoje e fala, mas isso aí, pois é, meu amigo, mas isso aí não existia. Ainda mais dentro de um templo. Não se tinha visão disso, isso não existia. Então, com isso foi crescendo até chegar nos musicais que vocês fizeram. Eu vi alguns deles, eu estava junto com os deles, outros até chegar, né, como no Nici lá hoje com a Azusa. Eu falei, Deus, isso é bom demais, que loucura. As peças que vocês faziam também, algumas que o pessoal de Uberlândia, na época, da Sal Nossa Terra, do Sal da Terra, Sal da fizeram terra. também, Filho Pródigo, coisas lindas assim. Eu falei, Deus, Deus, que bom que o pessoal entendeu o negócio e está acontecendo. Então, para mim é uma alegria muito grande ver hoje, né, as artes mais agressivas no bom sentido, em termos de evangelho, né? Apresentar um evangelho destemido, assim, ir para a rua, ir para o teatro, falar descaradamente de Jesus, né? Peças importantes como a de Esther, de homens e mulheres de Deus assim que romperam, de peça de Davi, pô, coisa mais linda, entendeu? E isso, graças a Deus, assim, a gente fez parte do começar a abrir a cabeça do povo para essas coisas. Assim como também na área musical, como cânticos proféticos, cânticos espirituais. Assim, a gente respeita todos os irmãos que tenham mais ou menos disso, mas a ação do Espírito Santo inspirando, né, os tangedores e os cantores a fazerem uma coisa nova, acontecer novo, quer dizer, ser um instrumento de Deus cantando, profetizando enquanto canta. Então, todo esse processo que hoje, assim, já é razoavelmente conhecido, ele teve um começo, né? E ele teve um romper, composições brasileiras, de pessoas brasileiras, assim como depois vindo peças brasileiras, e todo esse negócio é fantástico. Por que brasileiro? Porque é o nosso país, quer dizer, eu vi isso acontecer aqui, né? Em outros países a gente já via, em muitos deles, e começou a ver aqui. E a partir daqui foi tomando conta do mundo. Quer dizer, você ir com uma peça num país, às vezes que você tem dificuldade para poder compartilhar o evangelho, vocês já viveram isso, fantástico, são portas abertas, você faz um teatro sem palavras, uma mímica, você está pregando o evangelho, ninguém vai nem te prender, porque não tem nem palavras. Você está com gestos, né? Você está Exatamente. com expressões. É fantástico, Talvez não tem quem como, segure. como, como pastor, como missionário, você não teria condições de pregar, mas porque você está com a arte, você pode, né? Exato. Alguns lugares eu participei de um monte dessas e ultimamente também andei participando mais na, no leste europeu, que tem sido também uma área que agora se abriu de novo para o Evangelho, tem boas oportunidades lá. Estava para ir ano passado na Lituânia, não rolou, mas talvez vá esse ano. Deus vai abrindo as portas, né? Mas países como a Albânia, eu lembro que eu fui lá em 95, mano. O Uau! ditador de lá tinha acabado de sair. Quem me recebeu na porta de entrada do país foram uns guardinhas, assim, tudo armado, falando um inglês horroroso. E tive lá com irmãos que já visitar as casas das pessoas, faziam peças, cantavam canções. Pô, coisa mais linda, né? E o país sendo transformado, sendo livre do ateísmo, tudo isso graças aos dons que Deus deu para os seus filhos e filhas e abrindo Exatamente. portas, né? Abrindo E portas. a Albânia é um país que ama a arte brasileira, né? Nós Pois é. temos orado para ir lá, nós estamos com um missionário da Albânia, que ele inclusive está no grupo, né? O Leandro e a Laís, e a gente está orando para ir lá. E uma coisa que Ele é um eles que falam. Oi? eu queria ver Fala. saber se é o mesmo que eu estou sabendo. Um que cuida de um orfanato lá, é esse?
de Não, não. crianças, orfanato e tal, não. Não, ele dá aula de Bom, mais um. futebol lá. Mais um. Ele dá aula de Bom, futebol lá. deve Então, ser. ele fala assim, gente, aqui eles amam a cultura brasileira. Se vocês vierem e a gente começar a dançar na rua, vai ser sobrenatural. Então, ó, a Kitty, minha irmã, tá falando aí que tá com saudade de você, pastor. Ah, puxa vida, nem fala, viu? É tão bom ver vocês, né? Duro estar longe. Mas pelo menos veja, é bom Verdade. demais. Bom É demais. Vamos verdade. beijão para ela. Beijão para ela. Amém. Sim, Então, é então, a Albânia. Albânia é um lugar que a gente está sonhando em voltar. Que bom que você já esteve lá e a arte já plantou tanta coisa lá também, né? Tem uma chance da gente ir lá esse ano também, que agora com esses negócios todos aí dos aviões, eu não sei, mas para junho, julho, os irmãos da Inglaterra, que conheço, estão lá, foram lá no passado e pode ser que, se Deus abrir portas, a gente vá lá de novo, tipo junho, julho. Coisa bonita também que está acontecendo lá, assim, é Deus fazendo. Fantástico, Amém. muito Glória a legal. Deus. Então é mais Sabe ou menos que, isso, história, sabe que rapidamente. ouvindo você contando tudo isso, né? Eu fico preocupada com uma coisa. Diga. Você sofreu tanto, né? Tantas adversidades, tantas coisas para implantar uma visão, essa visão da arte na igreja, da arte como evangelismo. A gente defende a força da arte em missões, né? E realmente você desbravou. A gente passou por muita coisa parecida também. Acho que logo depois que você começou, porque o Rema está com 30 anos também, 28 caminho, né? Então a gente, um pouco tempo depois, a gente começou, passamos por coisas bem parecidas e a arte conquistou um lugar, né? E conquistou um lugar de muita importância dentro da igreja, a ponto dos pastores dividirem o púlpito com os artistas, né? Então tudo isso é maravilhoso, mas qual que é a minha preocupação? Que hoje os mesmos questionamentos de 30 anos atrás têm voltado e igrejas têm fechado as portas para a arte. Por exemplo, esse questionamento que você falou aí no início de Davi é um questionamento que eu ouvi esse ano não, final do ano passado, né? Um pastor falando que não havia base para dança, né? E ele falando que, porque uma das bases que ele usou para rebater foi essa, que Davi dançou fora do templo. E a gente fica assim muito triste de ver que as pessoas não estudam talvez tanto quanto precisariam para entender, porque para o povo hebreu a arte deles era um culto, as festas, elas eram santas convocações. E a Então, arca, o que era a arca? A arca era a presença de Deus, a própria presença de Deus palpável. E aí? palpável, acessível ali, né? Então, assim, você falar que Davi não respalda a dança porque era fora do templo, pelo amor de Deus, quem é o templo de Jesus hoje? É um prédio? Pois é, Entendeu? É pois um é. prédio? O templo é o nosso coração. Pois é, Lu, Entendeu? vê O como é que templo nós estamos hoje. somos. Pois é, então hoje, na atualidade, pastores falando que o templo, o prédio, não pode ter dança, porque Davi não dançou no templo prédio. Davi, lá naquela época, já entendia que Deus não estava, não, sabe? Então, assim, isso me entristece demais de ver que. Por isso que eu falo para os artistas, eu falo, a culpa é nossa. A culpa é nossa, porque muitos artistas não têm dado tanto testemunho. É por isso que alguns pastores estão reclamando, entendeu? Eu sempre gosto de puxar a culpa para nós. Se alguns Sim, pastores não estão vendo vida, eles vão querer tirar a arte do púlpito mesmo. pois é, Entendeu? pois é. Então, nós temos que mostrar para eles que nós somos o templo e que a nossa vida é uma celebração constante ao Senhor. Aonde formos, nós carregamos a presença dele, assim como Davi entendeu isso naquela época e chamou Pois o é, povo todo para carregar a presença junto dele, né? Então, pois é, nós temos que ter mais responsabilidade, nós artistas. pois é. Fazemos uma arte com excelência, temos conhecimento bíblico, conhecimento filosófico, conhecimento histórico para poder chegar nesses pastores, porque eu não os culpo, são pastores teólogos profundos,
nas Sim, áreas deles. Mas quem tem que ser teólogo da arte somos nós. Quem tem que saber as exatamente. bases bíblicas somos nós, porque nós temos que ensinar para eles. Agora, se nós formos leves na nossa arte, eles vão continuar achando o quê? Que a arte é entretenimento. E eles não querem entretenimento. Eu também não quero. Eu quero profundidade, sabe? Profundidade na nossa arte. Você vê, muitas vezes eu preguei e eu perguntava para o pessoal, qual é a base para dançarmos diante do Senhor? O pessoal ficava naquele silêncio, aquela doideira toda. Eu falava, vocês conhecem Jeremias 31:13, que fala que então a virgem na dança alegrará jovens e velhos, e os consolará e curará. Eu falava, quando você dança, essas coisas têm que acontecer, porque está escrito lá em Jeremias. Isso é parte do seu ministério, né? Nosso corpo é templo do Espírito, então nossos movimentos precisam refletir os sentimentos de Deus. Isso é muito forte. Se você baratear isso, aí vai acontecer isso que você está falando. Os homens que às vezes têm um Exatamente. farozinho para perceber algumas coisas, em algumas coisas eles não vão gostar e daí eles vão travar tudo, que é o que sempre aconteceu, né? Uma coisa maravilhosa de Exatamente. Deus, se sente perigo, você está inseguro, então o que você faz? Você corta tudo. E aí, corta tudo, acabou, Exatamente. né? Não se faz mais. Exatamente. Agora, o que eu te disse aquela hora, Lu, sobre veja onde nós estamos hoje, eu quis dizer também, veja onde nós estamos agora. Então, se eu quiser dançar para Deus agora, como talvez daqui a pouco você vai fazer, eu posso ou eu não posso? Minha casa se torna um santuário quando eu vou ministrar para Deus, ou minha casa nunca vai ser um santuário, porque santuário é o templo de pedra que nós construímos. Começa tudo de novo. Para mim, Deus está. Eu não acho que Deus mandou essa praga nem nada, não quero entrar nessa epidemia, mas como a gente falou, eu tenho certeza de que Deus usa todas as coisas para colocar no lugar as coisas que tem que ficar no lugar. Como Hebreus fala lá, que ele haveria de sacudir as coisas que são abaláveis para as que não são abaláveis ficarem. Então, realmente, esse momento nosso é também um abalo para os cristãos, sim, de rever um monte de coisa, de repensar um monte de coisa, o teu coração para Deus, coisas que vocês pregaram, planos que eu preguei, a nossa disposição para Deus, que o palco deveria ser um púlpito, deveria ser um lugar de sacrifício, blá, blá, blá. E às vezes todo mundo esquece, porque as luzes, né, mexem demais com a gente. E o pessoal bater palma, às vezes feliz, achando lindo uma coisa que está acontecendo, o cara pega ele, e aí complica tudo, né? Ou nada, Exatamente. Lu. Só a gente precisa mudar o nosso coração. Se você não mudar, nós continuamos as Exatamente. mesmas. Você encher Exatamente. hoje um ginásio, 50 pessoas, 40 mil pessoas, sei lá quanto, 20 mil pessoas, igrejas com salões e templos de 10 mil pessoas. Quando você chega lá na frente para oferecer algo a Deus, como é que você está? Como está o teu coração? Como é que está o teu coração batendo quando tem 10 mil pessoas e quando tem 10 pessoas? Na calada da noite, você está lá numa vigília, tem 20 fiéis orando lá. É a mesma adrenalina? Você vive a mesma coisa? Você sente a mesma coisa? Você dá a mesma coisa? Então, continuam sendo as mesmas dificuldades. A nossa boa notícia é que Jesus pode mudar. Os problemas não mudaram muito, não. Eles precisam ser cuidados. Precisam ser cuidados. Como sempre. É verdade. É verdade. Né? Eu eu tava, meu esposo falou para mim, estava conversando comigo, Kiko, sobre o Salmo 29, né? Um Que abraço para ele. fala, mando, daqui a pouco ele chega aqui, que fala assim que Deus se assenta sobre o dilúvio. É uma expressão forte, né? Então, assim, o que eu entendo dessa expressão? Eu entendo assim que qualquer tragédia para nós, ela pode se tornar um trono para Deus. Pode, Que coisa pode. linda, né? Por quê? Porque ou a gente senta e chora, ou a gente ajoelha e adora. E curva diante de Deus todos os nossos as nossas dificuldades, porque eu acho que a igreja está muito equivocada em relação a algumas coisas.
A dança, a arte, tá, mas a igreja de um modo geral tá. A gente se desviou do caminho em muitas coisas e nada melhor que uma boa sacudida de Deus para que o trono dele se estabeleça, né? Você vê, Então, assim, pode falar, desculpa. não é isso. Aquilo que você falou para mim hoje à tarde fez muito sentido. Não precisamos saber se foi Deus que promoveu essa situação, mas o nosso Deus é o único, né? Não foi assim que o senhor me falou, que você me falou? Ele é o único que ele transforma situações de calamidade, desespero, em uma bênção para nós. Eu acredito que se a Pois é. gente buscar entender o que Deus quer falar conosco, a gente vai sair com avivamento dessa situação. Pois é. Sabe, Lu, eu, assim, eu não sou ninguém, mas ao longo dos anos tenho percebido que quando Deus quer puxar a gente mais profundo nele, tem alguns custos, entendeu? Querer se aproximar de Deus, a graça nos dá toda a possibilidade de chegarmos até Ele, não tem que pagar nada. Agora, viver como Ele quer, viver junto com Ele e procurar entender a mente dele, né? Como Romanos fala, transformar pela renovação da vossa mente, é um outro departamento. Eu preguei uma série aí recente sobre Jonas e peguei muitas ideias num livro também do Tim Keller, muito bom. E tem uma frase lá assim, há, do verbo haver, né? Misericórdia nas tempestades. E aí, ali, enquanto a gente estava discorrendo o assunto, a gente estava falando sobre Jonas. Quer dizer, aquela tempestade que os marinheiros estavam desesperados, todo mundo para morrer, foi a forma de Deus de trazer, de alguma forma, Jonas de volta, porque se não fosse assim, ele não ia voltar. Ele ia embora, ia para Tarsis e acabou, não tinha conversa. Então, Deus interviu, sim. Naquele caso, Deus interviu. Chamou o peixe, falou, olha, vai lá, engole aquele cara, segura ele aí um tempo, eu preciso falar com ele. E Deus manda na natureza, Deus comanda a natureza. Agora, o meu ponto nesse sentido agora é, a misericórdia está também dentro da tempestade. A gente ter simplesmente medo do sofrimento, sofrimento é um negócio que ninguém quer. E o amor de Deus lança fora todo medo. Agora, nós precisamos, então, viver o amor de Deus para Ele lançar fora o medo, para nós vivermos profundidade em Deus. Jesus não conseguiu tudo que Ele conseguiu num esquema de super-homem. Ele podia esticar a mão e tudo já resolvia. Ele abriu mão da sua glória, para mostrar para a gente como é que tinha que fazer. E fazendo isso, Ele sofreu. E Ele falou, no mundo vocês terão aflições também. Agora eu venci o mundo. Vocês são mais do que vencedores comigo. Agora, o mais de vencedores quer dizer que não vai deixar de ter umas derrotas e umas caídas no meio do caminho, nem alguns desesperos, nem sofrimentos. E isso, você estava falando das igrejas, é verdade, não tem feito muito parte do evangelho que se prega hoje. Opa, parece que ele sem querer saiu. Vamos esperar um pouquinho, gente. Ai, ele aqui de novo. Glória a Deus. Que palavra abençoada, hein, gente? Que privilégio, hein? Privilégio ouvir uma palavra dessa. Aí, voltou. Fugiu. Por favor, pastor, continue seu pensamento. Tá dando para te ouvir. Tá travando a imagem, Está mas dando a para voz ouvir? tá fluindo. A imagem deu uma travada aí, mas... O som tá falhando um pouquinho agora. Peraí. Gente, desculpa eu não estar respondendo os comentários, mas daqui a pouco a gente abre para quem quiser perguntar, né? Fala de novo, pastorzão. Vocês estão ouvindo ele, gente? Será que é meu aparelho que tá quente? Não. Amor, vê se você tá ouvindo ele aí. Eu não tô ouvindo. Acho que eles estão te ouvindo, pastor.
Deixa eu tirar meu fone. Desliga aqui, por favor. Tá uma benção mesmo. Deixa eu só... Desliga, você consegue? Deixa eu desligar. Talvez é porque eu tô de fone. Eu não tô te ouvindo, mas o pessoal tá. Pastor, não estão ouvindo. O senhor não quer sair e entrar de novo? Ah, então o problema acho que é com o celular dele lá. Não tem som. Eu vou pedir ele para sair e entrar de novo. Alguém escreve para ele aí, por favor. Isso. Gente, é tão tremendo, né? Ele vai entrar de novo. Vamos ver o que está acontecendo com o celular dele. Tão tremendo a gente ver uma pessoa como ele. Deus tem nos ensinado a honrar. Eu quero te motivar a honrar essas pessoas, porque eu também tô sem som? Alguém tá falando aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que até parou agora. Socorro. Não estão ouvindo? Eu vou começar de... Ah, tá. Tá ok, né? Tá, então enquanto o pastor entra, a Adriana tá falando aí, a pastora Adriana, que amanhã, às 9 da manhã, aqui no Instagram da Companhia Rema, nós estaremos com o apóstolo Paulo. Paulo de Tarso, não é o da Bíblia, mas é o dos nossos dias. Um homem muito usado por Deus, apóstolo ali em São Paulo. E nós sempre somos muito abençoados com a palavra dele. E a gente quer que você esteja conosco amanhã, das 9 às 10 da manhã, para estar ouvindo de Deus através da vida desse homem de Deus, que sempre nos abençoa muito, está totalmente junto conosco no nosso evento, que é o Worship Day, que vai acontecer agora. Ah, então, quero pedir alguém para escrever aí, @Worship Day Movement, para que quem está vendo a gente ainda não está sabendo, tem uma semana que nós estamos falando sobre o Worship Day, talvez você está ouvindo hoje pela primeira vez, vai acontecer dia 10, agora às 20 horas, em todo o planeta, 84 nações já conectadas a nós. Pastor, isso, obrigada. O pessoal da Aja, lá de Portugal, escreveu @Worship Movement. Então, você que não está sabendo, por favor, entra no nosso Instagram e deixa o seu telefone para nós. Fala. Cheguei. Ufa. Ouvindo, estou te ouvindo. Eu também estou te ouvindo agora. Ah, que bom. Sim, vocês devem estar na live amanhã de manhã também. Amanhã à noite vai ter meu filho fazer anúncio dele. Guga, venham participar. Eu preciso dizer para vocês, nem todas as pessoas que Deus usa, ele usa muito pessoas para grandes multidões. Mas teve época que ele pôs Elias na caverna por algum tempo. Naquela época, Elias era o cara, entendeu? Era o cara que tinha mais likes, era o cara mais famoso da época. E por motivos divinos, ele levou o cara para a caverna, o cara passou por uma grande depressão, depois foi livre daquilo. Então, fiquem espertos, porque ele não faz só em grandes aglomerações. Tinha profetas de Deus que às vezes falavam para as pedras, falavam para o deserto, falavam para... Eu não sei quem que ouvia, o Espírito devia inspirar. Tal que escreveu isso aqui no deserto, põe isso aí é inspirado. O Espírito Santo chegava no cara, que esses tempos que nós vivemos são tempos bons, os tempos de Deus, as estações de Deus. E quem não sabe as estações de Deus não sabe se está vivendo primavera, verão, outono, inverno. Não sabe.
Tô aqui, você não tá me ouvindo? É que eu tô impactada por essa palavra porque é algo Agora muito sim. forte para nós esses dias. Essa palavra é algo muito forte para nós esses dias, pastor. Pois é. E quando Deus dá a oportunidade em meio que não tem fogo amigo, mas todo sente, eu sinto eu e muitos outros, então a gente pode falar essas coisas. Há coisas que Deus vai ensinar para nós, para vocês que estão aqui participando agora, no escondido. De repente você está dentro de um metrô, de um ônibus, aparece alguém da parte de Deus, te fala um negócio. São tempos para isso. E hoje que nós estamos como é que é? Isolamento social, bom, então tem muita chance de Deus te pegar de madrugada, sair da cama, ouvir Deus falar, ter uma visão. É tempo para isso. Não desperdice esse tempo. A visão não pode ser só do iPhone. O iPhone é lindo, tem figuras lindas, mas o dia que você tiver uma visão de Deus, meu amigo, você vai achar o iPhone assim, fraquinho demais, entendeu? Você vai ficar muito tocado. E quando você estiver dormindo e de repente você ouve a voz de Deus te chamando, você olha para todos os lados, não tem ninguém no quarto, não tem ninguém te chamando, tua esposa ou esposo está dormindo, você vai ficar esperto. E eu acho que são isso. São tempos para isso. Eu estou convicto nisso. São tempos para mexer com a igreja, são tudo também. Não ter medo de estar só para ouvir Deus falar. Na música, às vezes, existe a pausa, né? A pausa, para a música, é uma pausa. Como existe em outras artes também. Às vezes tem alguns líderes de louvor que têm medo da pausa. O cara não pode parar de tocar nem de falar, porque se ele parar, acho que o espírito vai desaparecer. Não vai. Para, deixa Deus falar, respira, e daí você faz o que ele está falando. Então eu acho que as coisas, Lu, são para esses dias de quarentena, com certeza. Estão sendo para mim, né? Estão sendo para mim. Deus Então, colocou todo mundo em pense nisso, jejum. meu querido. Pense nisso. Sexta-feira vai ser um dia fantástico. Ouça Deus até lá. Deus colocou todo mundo na caverna em jejum. Deus colocou todos nós na caverna em jejum social para que a gente pudesse ouvir a voz dele, né? Nossa, tremendo isso, pastor. Perfeito. Obrigada Perfeito. por essa palavra, falou muito comigo. Perfeito. É por aí. É por aí. Que bom, querido. Eu tô preocupado com o tempo aí. Você que manda, viu? Em Você 10 comanda minutos aí que eu a tô. live cai, né? Então a gente podia ter o nosso momento de adoração, pode ser? Sim. Inclusive, o versículo é o versículo que eu vou cantar é o que foi colocado. Eu vi que foi colocado hoje em um dos sites do Worship Day, que é o 2 Crônica 7,14. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, né? Se converter dos caminhos. E tem um cântico, tem uma melodia com esse cântico. Então, se quiser ir ministrando aqui, e aí você vê, tá falhando. Eu estou falhando. Lu, se você Tá vê que falhando um pouco. dá, vamos tentar. Se não, Tá. eu, hein? Pastor, a gente tenta. Tá falhando, mas tá indo. Tá dando. Eu queria pedir para quem está com a gente que você não nos assistisse simplesmente, mas que você tivesse uma adoração aí conosco, amém? Pode ir? Pode, tá? Eu tô. Gente, mesmo que esteja para você, glória ao Senhor da sua vida.
Se meu povo se humilhar e orar e me buscar, se convertermos, dos céus, perdoarei os seus pecados. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de as nossas vidas, Pai. Chore, Catarina, e Andarás. Pastor, o senhor pode me ouvir? O som parou. O que a gente faz, gente? Me socorre. Ficou, né? Sem áudio. O meu áudio está funcionando. Tá. Eu vou fazer assim. Em 3 minutos encerra a live. Então eu vou reiniciar para a gente tentar fazer esse último momento junto com ele, porque é muito precioso a gente ter um tempo de adoração, né, gente? Vou chamar ele de novo, vou parar e vou chamar, tá?